Ok, então a lista, né? A primeira lista de exercícios pode ser entregue de qualquer forma, pode ser entregue editada no Word, salva o arquivo em Word e envia, pode gerar um PDF e enviar, se preferir fazer no caderno, à mão mesmo, e tirar uma foto, também pode enviar, tá bom? Então, online também, pode escrever diretamente lá no módulo didático. Então, são várias as formas que vocês podem enviar essa lista, tá? Então, eu vou abordar os três últimos exercícios, que são exercícios que envolvem cálculo, né? E o restante é mais teoria, acredito que seja mais tranquilo, com o auxílio dos vídeos, né? E do material, da apostila, dos slides, né? Então, eu acho que é mais tranquilo. E com já esses exercícios de cálculo, a gente é melhor eu dar um reforço aqui, certo? Então, na realidade, os exercícios que envolvem cálculo são exercícios 7, o 8 e o 9, tá? Então, esse exercício 7, chegou a fazer algum, ô Miriam, ou não? Não, não. Não. Desses últimos, não. Então, vamos lá. O número 7, então, se a taxa de acesso à internet é de 20 megabps, né? Mega é milhão, é 10 a 6, né? Então, são megabits por segundo. Taxa de acesso, né? É a taxa de transmissão do seu acesso à internet. O que o pessoal fala aí erroneamente de velocidade da rede. Tá? Então, a taxa de acesso, 20 megabps. E deseja-se transmitir um arquivo de 1.4 megabytes. Qual será o tempo de transmissão? Tá? Então, aqui, a gente tem que lançar a mão de uma fórmula que lá naqueles vídeos do capítulo 1 do Kurose, a gente abordou, né? Que você calcula tempo dividindo a quantidade total de dados, tá? Pela taxa em bps. Tá? Isso porque qual que é a unidade de dados? É bits, né? Aqui, por exemplo, ó, no exercício foi falado, o meu arquivo, os meus dados são 1.4 megabytes, mas um byte tem 8 bits, né? Então são bits. A unidade fundamental de dados são, sem dúvida nenhuma, são bits, né? Então, quantidade total em bits. E a taxa em bits por segundo. Então, você fazer essa divisão aqui é a mesma coisa que você está dividindo quantidade total de bits dividido por bps. Se você dividir bits dividido por bits dividido por segundo, né? Porque bps é bits sobre segundo, né? Então, dá bits dividido por bits dividido por segundo, né? Então, isso é bits vezes segundo sobre bits, que dá segundo. Então, esta divisão aqui, ó, quantidade total de bits dividido por bits por segundo, lembrando, né, que bps é o quê? É bits por segundo. Isso? Então, ó, depois você está fazendo isso aqui, ó. Certo? Então, vamos ficar melhor aqui. É bits dividido por bps é igual a bits dividido por bits por segundo. Isso aqui é igual a segundo. Entendeu isso, Miriam? Sim? Né? Só cortar aí, você vai ver que dá segundo. Então, tempo é quantidade total de dados sobre taxa em
bps. Ok? Então, olha só, é muito fácil, então, calcular o tempo. Como é que a gente vai calcular aí? Qual que é a quantidade total de dados? Fala aí para mim. 1.4 megabytes. Megabytes, exatamente. Só que eu não posso colocar bytes, senão vai dar errado a conta. Então, é 1.4 vezes 10 a 6. Isso. 10 a 6. Né? Então, é 1.4 vezes 10 a 6 vezes 8. Não é isso? Porque um byte tem 8 bits. Perfeito? Isso é a quantidade total de dados. Isso tem que ser dividido pelo quê? Pela taxa em bps. Correto? A taxa em bps é quanto? Já foi dada aí, 20 megabps. Então, é dividido por 20 vezes 20 vezes mega, 10 a 6, 10 a 6, bits por segundo, né? Então, é só fazer esse cálculo. Quanto que dá isso aí para nós? 10 a 6 vai cortar com 10 a 6. Vai ser 8 vezes 1.4 dividido por 20, não é isso? Aqui deu 0,56. 0,56. É 1.4 vezes 8, 11.2 dividido por 20. 0,56, exato. 0,56 segundos. Esse é o tempo. Perfeito? É muito rápido, né? Você vê aí um arquivo de 1.4 megabytes, um arquivo relativamente grande aí, né? Por exemplo, um arquivo desse de slides que eu posto aí em PDF, normalmente tem isso aí, 1.4 megabytes. Se o seu acesso for de 20 megabps, você vai demorar aí 0,56 segundos para baixar esse arquivo. Correto? Então é isso. Esse primeiro é bem tranquilo, né? Alguma dúvida, minha, nesse set? Não. Beleza. Então vamos para o 8. O 8 é o seguinte: qual é o tempo de propagação que um pacote leva para sair do Brasil e chegar ao Japão por fibra ótica? Considere uma distância de 17.360 quilômetros entre os dois países. Ok? Então, olha, vamos lá. Agora é tempo, esse aqui de cima, tempo de transmissão. Tempo de transmissão. Este aqui é tempo tempo de propagação, né? E esse tempo de propagação, né, vem daquela formulazinha lá de física lá, né? Que distância é velocidade vezes tempo, não é isso? Certo? Então, se distância é velocidade vezes tempo, tempo vai ser o quê? Distância dividido por velocidade. Tá? Agora, cuidado. Esse aqui é velocidade mesmo.
é a velocidade da onda, tá certo? Muita gente fala erradamente que esse termo aqui, ó, é velocidade. Isso aqui não é velocidade, isso é taxa de transmissão, taxa de acesso, tá certo? Velocidade é essa aqui embaixo, é a velocidade da onda no meio, que no caso da fibra ótica é a velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá certo? Então é só fazer esse cálculozinho aí, tá? Esse tempo aqui vai ser distância. Qual que é a distância daqui no Japão? 17.360 quilômetros. Você não pode colocar quilômetro. Sistema internacional. Unidade de medida de distância é metro. Então, é 17.360, né? Mais 3 zeros para transformar quilômetro em metro. Beleza? Isso dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Só fazer esse cálculozinho aí. Certo? 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui você pode colocar como 0,1736 vezes 10 a 8. Então, você tem que dividir aí. Você tem que dividir 0,1736 dividido por 3, né? Vai dar aqui 0,587. Porque aqui, ó, na conta ficou zero, no resultado ficou 0,0578666667. Você pode arredondar aí, ó, na quarta casa, tá certo? Ou na terceira casa, na realidade. Então você pode esse resultado aqui, ó, segundos, né? Você pode me apresentar ele como 1, 2, 3, 57,9 milissegundos. Tranquilo? Né? Tranquilo. Arredondei aqui, ó, no terceiro algarismo, tá vendo? A gente normalmente pode arredondar aqui, ó. Esse aqui, né? Eu coloquei para 9, porque depois desse 8 aí eram 7. Então, coloquei meu resultado com 3 algarismos significativos. 57,9 metros por segundo. Tranquilo? Sim. Aí, então, foi só usar a fórmula, né? Você vê que é um tempo muito, muito pequeno, né? O sinal sai daqui e chega lá no Japão. Muito, muito, muito pequeno esse tempo. Por quê? Porque a velocidade é grande. A velocidade é a velocidade da luz, está usando fibra ótica. Agora vamos ao último. Esse último aí, vou dar só um tempinho para você dar uma lida nele, dar uma raciocinada em cima e aí a gente já vem aí explicando, tá? Um minutinho só para você dar uma lida aí.
Eu consegui ler. Uhum. Vamos lá? Vamos lá, Miriam? Sim? Então, vamos. Esse exercício tem muita informação, tá? Muita informação. Informação, inclusive, de período de amostragem e estados, tá? Período de amostragem e estados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse exercício para a nossa próxima, a nossa próxima atividade, né? Porque ele envolve aqui, olha só, um cálculo em cima de estados e de taxa de modulação, né? De amostragem, e esse vídeo eu comecei a colocar lá no módulo didático, então vamos deixar um tempo mais. Ele está lá no módulo didático, mas eu coloquei ele essa semana, então vamos, né? Eu vou anular essa nona questão aqui, tá? E passar ela para a nossa próxima atividade. Aí na próxima atividade eu coloco ela, tá bom? Tá bom. Na realidade, os exercícios com cálculo ficariam esses dois aí, né? Você tem alguma dúvida nos outros 6 exercícios? Não, não. Pelas aulas lá que o senhor disponibilizou, deu para responder. Tá, beleza. Aí, de novo, eu estou gravando essa aula, tá? E aí vou colocar lá para os seus colegas terem essa resolução também desses exercícios de cálculo, tá ok? Tá bom. Né? E aqui eu acredito que não tenha grande problema. Essa primeira talvez seja interessante falar nela, né? As outras são mais diretas em cima do material. Só essa primeira aqui, eu vou fazer um comentáriozinho rápido em cima dela, né? Porque ela fala o seguinte: a afirmação abaixo é sempre certa. Está perguntando, na realidade. A afirmação abaixo é sempre certa, e está até destacada aí o sempre, né? E ela pergunta se ela é sempre certa e pede para explicar, né? E qual que é a afirmação? A afirmação é a seguinte: a camada de rede dentro da arquitetura de protocolos TCP/IP não se importa com a ordem dos pacotes, tá? A camada de transporte é que sempre cuida disso. Então vamos examinar por partes aí. Primeira frase, né, dessa afirmação aí. Essa primeira frase, ela está correta. Sempre correta. A camada de rede dentro da arquitetura de protocolos TCP/IP não se importa com a ordem dos pacotes. Ela realmente não se importa. Ela se importa com o roteamento, né? Algoritmos de roteamento, estruturas de controle de congestionamento. Então, é isso que a camada de rede efetivamente se importa, né? Ela não se importa com ordenamento, ordem dos pacotes. Ela transporta os pacotes e chega
faz com que chegue do outro lado, tá certo? Mas, com relação ao ordenamento, a um pacote estar na sua ordem correta, um atrás do outro na sua ordem correta, ela não se importa com isso, ela não garante isso. Então, essa primeira frase está sempre correta. Já a segunda frase, né, a camada de transporte é que sempre cuida disso. É a segunda frase. Essa segunda frase não está correta, né? Por quê? A camada de transporte só vai fazer o ordenamento quando for usado na camada de transporte o protocolo TCP. Então, se você utiliza o protocolo TCP na camada de transporte, ele vai fazer o ordenamento. Agora, você pode, eventualmente, utilizar na camada de transporte o UDP. E se você usar na camada de transporte o UDP não faz ordenamento. Então, essa segunda frase está errada, porque ela fala que a camada de transporte sempre cuida disso. Não é sempre. Ela cuida se for o TCP. Se não for o TCP, for no caso o UDP, ela não cuida disso. Então, a afirmação não é sempre certa, por essas razões que a gente discutiu aqui. Ok? Ok. Eu acho que dessas teóricas, né, essa seja a mais problemática. Né? As outras são mais diretas. As outras são mais diretas, mais do conceito, da teoria. Né? É isso aí. Então, basicamente é isso. Tem que ter cuidado com isso aqui também, olha. O esquema de filas FIFO, né? First in, first out, né? É o quê? Quem é o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Não, os pacotes não passam um na frente do outro nas filas dos roteadores, ok? Qual a consequência disso em serviços de tempo real como o VoIP? O problema é que para o VoIP seria interessante se os pacotes dele furassem a fila. Por quê? Porque ele sofre seriamente com atraso. Então, o VoIP ele não pode ter muito atraso na comunicação. Então, se os pacotes dele pudessem furar a fila nos roteadores, no buffer dos roteadores, né, seria interessante para ele, ok? Mas ele não pode, porque o sistema que é implementado na internet, ela funciona com first in, first out. Então, não fura a fila. Então, ele vai sofrer com esses atrasos. Tá certo? E, basicamente, seria isso. As outras são mais diretas. Ok? Ok. Então, se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar, senão a gente pode terminar por aqui. Não, desse conteúdo tá tudo tranquilo. A próxima matéria eu ainda não comecei a ver. Uhum. Não, beleza, tranquilo. Então, qualquer dúvida, eu vou parar a gravação aqui. Só um minuto.